Boa noite a todos. O nosso tema, autodescobrimento, é o capítulo 11 do livro O Homem Integral. Também tiramos subsídios do livro Conflitos Existenciais, ambos psicografias de Divaldo Franco, ditados pelo espírito Joana de Ângeles. Também buscamos subsídios no site da internet estudosespírita.blog. Autodescobrimento. Você habita o seu coração? Essa questão é atribuída ao pensador grego Sócrates, que viveu há 400 anos antes de Cristo. Sócrates desenvolveu uma técnica da qual ele chamou de maiêutica, que significa autoparto, para fazer através de perguntas com que o homem despertasse para a sua realidade, para a sua destinação transcendental. O homem não é só esse animal que pensa e que é capaz de modificar o ambiente em que vive através da política, da economia e da tecnologia. O homem tem uma destinação maior do que viver, produzir e buscar as suas ambições, acumulando tesouros que podem sofrer a ação da ferrugem, a ação da traça. Se fôssemos responder através da técnica de Sócrates, a maiêutica, a questão que abrimos a nossa fala, você habita o seu coração? Diante dessa pergunta, não teríamos de imediato uma resposta, porque não é uma pergunta do nosso cotidiano, não saberíamos respondê-la de pronto. E era esta mesma a intenção de Sócrates, que primeiramente a pergunta trouxesse uma curiosidade muito grande, buscasse no homem volver a sua curiosidade e chamar a sua atenção. Se eu pudesse responder aqui por nós essa pergunta, já que estamos aqui reunidos como espíritas, poderíamos responder também se estivéssemos reunidos aqui sobre um outro culto ou sobre uma outra filosofia, mas vamos responder como espíritas. E Sócrates então continuaria a sua pergunta com base para que a gente pudesse responder se nós habitamos o nosso coração. Em que você acredita? Aí sim eu responderia aqui por nós, que acreditamos que Jesus é o modelo e guia da humanidade. Então ele perguntaria, você tem certeza disso? Sim. E por que você tem certeza disso? Ora, porque isso está escrito nas obras da codificação, mais especificamente no Livro dos Espíritos. E esta fonte é fidedigna? É confiável? Sim, é fidedigna, é confiável. Então, isso para você é uma verdade absoluta? Sim, é uma verdade. Pois então, este é o seu coração. Esta é a sua razão. Agora me responda, diria ele. Você vive conforme o que você acredita? Você estabelece as suas metas de acordo com isso que você acredita? Que Deus é o modelo e guia da humanidade? Você busca a sua felicidade conforme isso que você acredita? Se dizéssemos, sim, então você tem paz. Você talvez ainda não alcançou a angelitude, ainda não completou a sua reforma íntima, mas está na busca. Porque primeiramente você tem paz. Porque você habita o seu coração. Mas se respondêssemos, bem, peraí, vejamos, quem sabe, se eu habito meu coração, é sinal que eu não habito. Então, ele nos responderia, então você pode estar vivendo no umbral do seu coração, da sua casa. O coração aí toma a metáfora de razão. Se acreditar que Jesus é o modelo e guia da humanidade, como outro princípio, e não viver conforme Ele, não estabelecer as nossas metas de vida, não estabelecer a nossa meta de felicidade,
felicidade conforme isso que nós acreditamos, conforme a nossa razão, não teremos paz. Poderemos sim buscar um subterfúgio. Eu vou trabalhar, eu estou fazendo pé de meia, quando eu me aposentar eu vou sair pelo Brasil, viajando. Eu vou conhecer as Serras Gaúchas. Cara, a sua carcaça pode ir lá para as Serras Gaúchas, mas o seu pensamento, a sua lacuna interior, onde você busca o seu redescobrimento, onde você tenta encontrar o seu paralelo, que é viver conforme aquilo que você acredita, vai te transpor um vazio muito grande. E você pode viver a vida inteira querendo ir passear nas Serras Gaúchas, mas quando você conseguir, esse não será um objetivo cujo homem que nasceu e habita a terra e está aqui para trabalhar, para alcançar a felicidade, a sublimação, vá preencher. Não vai de maneira nenhuma. Conforme Sócrates chamou a sua técnica de maêutica, que quer dizer autoparto, segundo Joana de Ângeles, o homem precisa arrancar de suas entranhas um novo homem. Ele precisa se autoparir para despertar para a felicidade. Joana diz que todo parto é seguido de dor, todo parto é dolorido, mas a vida que nasce, que viceja, é como a recompensa. E assim é um homem para tirar de dentro dele, acostumado às ilusões terrenas, acostumado a fazer planos de se aposentar e ir para as Serras Gaúchas. Não que ir para as Serras Gaúchas não seja boa coisa, é sim, é necessário que o homem tenha lazer. O homem precisa do lazer. Mas esse não pode ser o objetivo principal. Ou acumular bens. Eu pretendo construir um império, deixar uma de minhas lojas para cada um dos meus filhos, ou uma de minhas fábricas, ou criar um conglomerado. Logo ele vai envelhecer e os filhos vão mandar ele para a Serra Gaúcha, porque as suas ideias vão ficar ultrapassadas e ele se encontrará dentro dele se perguntando: em que baseei a minha felicidade? A proposta de Sócrates é de autodescobrimento, é de educação. E a proposta do Espiritismo, da doutrina espírita, também é de educação, é de educar. Curioso com isso, fomos buscar no site, nas fontes, o significado da palavra educação. Tivemos uma surpresa com o que Sócrates diz que é preciso que o homem arranque um novo homem de dentro dele. A palavra educação, eu creio que vários de vocês possam saber dessa origem, ela vem do latim educere, e quer dizer pôr para fora. Então tudo já está dentro de nós, só precisamos pôr para fora. O escritor americano Lyman Franklin Baum deixou ao mundo uma obra valiosa, uma obra que todos vocês conhecem, já ganhou as telas de cinema e foi um sucesso, é sucesso entre o público infantil, infanto-juvenil, e não há aquele que já tenha conhecido essa obra através do cinema ou dos livros depois de adulto que não goste. Estamos falando do Mágico de Oz. É a história da menina Dorothy. Primeiro, para saber um pouquinho da vida de Lyman Franklin Baum, ele era membro da Sociedade de Teosofia. Os teosofistas, eles não é uma religião, é uma sociedade filosófica que acredita entre várias coisas, ou seja, para resumir, a crença deles é mais ou menos como a do Espiritismo. Eles acreditam em reencarnação, eles acreditam que um homem tem uma destinação que não é essa da Terra. É uma filosofia muito parecida com a nossa. Então, Lyman escreveu o romance O Mágico de Oz. Ele diz que ele começa o romance dizendo que a garota Dorothy, que mora com os tios e não gosta de morar com os tios, durante
cabeça e ela desmaia. Ela entra no roda-moinho. Talvez aí Lima esteja contando uma história de alguém que sofreu uma EQM, uma experiência de quase morte, ou alguém que desencarnou. O certo é que na história, Dorothy se vê no reino de Oz. Primeiramente, ela encontra com uma bruxa. Os personagens, as entidades no reino de Oz são bruxas. Então nós temos bruxas boas e bruxas más. Ela se encontra com uma bruxa e ela diz que quer ir para casa, quer voltar para a casa dela. Inclusive que ela não gosta de morar com os tios. Então a bruxa diz: você precisa achar o grande mágico de Oz. Ele lhe dirá como você fará para voltar para a sua casa. E diz para ela seguir um caminho. Olha, segue o caminho que você achar melhor. Pode seguir que você vai encontrar o mágico de Oz. E ela segue. No caminho ela encontra os seus 3 amigos, que é o leão sem coragem, que é o homem de lata, que quer muito ter no coração, e o espantalho, que quer ter no cérebro. E ela vai encontrando esses amigos no caminho e vai dizendo: olha, eu também quero achar o caminho da minha casa. Talvez o mágico de Oz possa dar a você, leão, uma coragem. Talvez o mágico de Oz possa dar para você, homem de lata, um coração. E assim também com o espantalho, possa dar para o espantalho um cérebro. E eles encontram o mágico de Oz. E o mágico diz: olha, sim, positivo, você voltará para casa, você terá um coração, você terá um cérebro e você terá a coragem. Mas antes você precisa encontrar a bruxa má e tomar-lhe a vassoura. E eles conseguem, mas antes o mágico diz: olha, tudo está dentro de você. A coragem, leão, está dentro de você. O coração, homem de lata, está dentro de você. O cérebro espantalho está dentro de você. E o caminho da sua casa, Dorothy, está dentro de você. É claro que, como toda história, para não frustrar aqueles que pararam para assistir nas telas ou ler, os nossos personagens conseguem tomar a vassoura da bruxa má e, de imediato, o homem de lata consegue ter um coração, o leão tem coragem, o espantalho tem o cérebro e Dorothy volta para a casa dos seus tios. E não mais acha ruim morar com os tios. A psicanálise analítica diz que essa história ela está cheia, está povoada de símbolos e dos personagens, das várias estruturas do eu que forma a personagem humana, que segundo Joana de Ângeles, ela nos diz que Jung, Carl Gustav Jung, diz que tem o nome de arquétipos, que na filosofia também são chamados de modelos. E Joana diz que isso são modelos de personalidades que são formados, que entram para formar a nossa personalidade. Na verdade, não existe espantalho, não existe homem de lata e não existe o leão. Na verdade, quem quer ter coragem como a de um leão é Dorothy. Então ela busca dentro dela a coragem. A coragem para viver a emoção através do coração. Que ela se sente um homem de lata, usufruindo das emoções. Ela também não se sente inteligente. E é assim um homem quando está fora, quando não se sente inteligente o suficiente, como é apenas essa máquina que pensa e que constrói e modifica o meio em que vive através do seu trabalho, da economia, da política e das tecnologias. Ele é como um espantalho que tem inteligência, mas a sua inteligência não está voltada para a sua designação maior, que é encontrar a felicidade com a sublimação, com que Deus e Jesus nos disse que somos deuses, somos filhos da luz e que temos que ir ao encontro dessa felicidade, que é uma felicidade maior. Então Dorothy consegue ter os 3 atributos que todos nós precisamos para fazer o nosso autodescobrimento, que é a coragem, para começar. É o coração para as emoções, porque o que faz o homem ser tão diferente dos outros seres que não raciocinam não é tão somente a inteligência, é a emoção. E a inteligência
A partir do momento em que nos desiludirmos das coisas materiais, das coisas da terra, aí sim estaremos de franca inteligência e nós nos aproximamos de começar a vestir a túnica que nos fará remodelar o nosso espírito através da nossa reforma íntima, tão desejada por nós espíritas, e que às vezes ficamos perdidos rodando como Dorothy no reino do Mágico de Oz. Muito obrigado pela respeitosa atenção.